Olá pessoal, tudo bem? Bruno Damasio da Psicometria Online aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as variações das análises de variância. Então, todos aqueles termos, ANOVA simples, ANOVA fatorial, ANCOVA, ANOVA de medidas repetidas, ANCOVA fatorial de medidas repetidas, MANOVA, todas essas variações têm utilidades e propósitos diferentes para trabalhar com delineamentos diferentes e muita gente tem dúvida sobre quando empregar cada uma dessas técnicas. No vídeo de hoje a gente vai destrinchar todos esses termos. Bem, vamos lá pessoal. Esse vídeo aqui ele vai ser majoritariamente focado nas análises de variância e todas as suas variações. Só que antes de entrar nas ANOVAs, a gente precisa falar da diferença das ANOVAs para os diferentes tipos de teste T. Por que isso é importante? Porque muitas vezes quando a gente vai ver as explicações da diferença do teste T para a ANOVA, você vai chegar em uma informação que vai dificultar você entender as variações das ANOVAs, tá? Por isso que isso aqui que eu vou falar é importante. De modo muito simplista, muito rápido, existem três tipos de teste T. O primeiro é o que a gente vai chamar de amostra única. Então você tem o seu banco de dados, você tem um determinado score e você quer comparar esse score com uma determinada média externa. Então, por exemplo, você é dono de uma empresa e você quer avaliar o nível de satisfação dos seus funcionários e digamos que você tem um critério externo que você quer atingir. Digamos que você precisa que a satisfação dos seus funcionários seja acima de 9. Então você faz uma pesquisa com todos os seus funcionários e você vai avaliar se a média dos seus funcionários é maior ou menor que 9. Então você tem um único score e você vai comparar com um critério externo, beleza? Isso é o teste T para amostra única. Depois você tem o teste T para amostras independentes. Então, nesse caso específico, você vai ter um determinado score, por exemplo, felicidade, e você quer comparar os níveis de felicidade em dois grupos, por exemplo, homens e mulheres. Então, teste T de amostra independente, sempre comparação de dois grupos. Por fim, você tem o teste T para amostra dependente ou teste T de medidas repetidas. Aqui a gente utiliza quando a gente tem um mesmo grupo de participantes, só que a gente avalia esse grupo de participantes em dois momentos diferentes. Pode ser, por exemplo, um pré-teste e um pós-teste. Também pode ser quando você tem duas condições diferentes. Então, por exemplo, você pegou um grupo de pessoas e colocou elas para avaliar um restaurante japonês, a comida, o sabor da comida de um restaurante japonês, então eles vão dar uma nota de avaliação e depois você coloca essas mesmas pessoas para avaliar um outro restaurante, por exemplo, um restaurante chinês. E aí você quer saber se as pessoas preferem, né, olhando a média da satisfação, se eles preferem a comida japonesa ou a comida chinesa. Isso aqui também é chamado de um teste T para amostras dependentes. Por quê? Porque você tem uma única amostra em dois momentos, em duas condições diferentes, beleza? Então veja, teste T é bem simples de entender, porque ou você, né, principalmente aqui falando do teste T de medidas independentes para amostras independentes e também o teste T para amostras dependentes. Você nesse caso tem ou dois grupos, homem e mulher, por exemplo, ou dois tempos, tá? Sempre dois aqui. Agora a gente chega nas ANOVAs. Quando a gente vai para as ANOVAs, a maioria das pessoas, né, dos livros explicativos ou dos lugares que você vai ler, vai dizer o seguinte: a ANOVA é utilizada quando você tem 3 ou mais grupos ou 3 ou mais tempos. Então, isso, por um lado, é verdade, mas só que isso é uma meia verdade, tá? Então, a nossa explicação ela vai começar aqui. Eu vou começar a destrinchar aqui. O teste T, de fato, é utilizado quando você tem dois grupos ou dois tempos, falando especificamente do teste T para amostras independentes e dependentes. A partir de agora, eu não vou mais falar do teste T de amostra única, tá? Esquece ele, eu só precisei falar que ele existia, mas a partir de agora a gente não vai mais falar dele. Então, o teste T de amostra independente e dependente sempre vai ser com dois grupos ou dois tempos. Só que as ANOVAs, não. As ANOVAs, a depender da condição, ela vai sim ser utilizada com 3 ou mais grupos e 3 ou mais tempos, mas a depender do delineamento, você pode utilizar ela também quando você tem dois grupos ou dois tempos, beleza? Então, a partir de agora, a gente vai destrinchar cada uma dessas ANOVAs para você ver quando é que essa regra muda. O primeiro tipo de ANOVA é a ANOVA simples, também chamada em português ANOVA de uma via e em inglês ANOVA One Way. Essa ANOVA aqui, ela é de fato aquela ANOVA que a gente utiliza quando a gente tem 3 ou mais grupos.
Então, nesse caso, você vai precisar ter uma variável quantitativa, por exemplo, os scores de felicidade, e você quer comparar os níveis de felicidade entre 3 ou mais grupos. Então, você vai precisar ter uma variável categórica, que nesse caso seria o estado civil, e as categorias dessa variável aqui, por exemplo, seria solteiro, casado, divorciado. Então você tem 3 grupos de pessoas aqui e você quer comparar os níveis de felicidade. Então a característica da ANOVA simples é uma variável quantitativa, uma variável categórica, sendo que essa variável categórica precisa ter pelo menos 3 ou mais grupos. Se ela só tivesse 2 grupos, seria exatamente a mesma coisa que um teste T para amostras independentes, tá? Então, para começar, a ANOVA simples, você precisa ter 3 ou mais grupos de fato. Agora, a coisa começa a mudar um pouquinho de figura quando a gente chega na ANOVA fatorial. O que é a ANOVA fatorial? A ANOVA fatorial é utilizada quando você quer comparar os scores de uma determinada variável quantitativa entre 2 variáveis de grupo ou mais. Então, qual é a característica da ANOVA fatorial? Você vai precisar ter, como eu acabei de dizer, uma variável quantitativa, por exemplo, felicidade, e a gente vai seguir aqui esse exemplo da felicidade ao longo de todo o vídeo para ficar mais fácil, tá? Então você vai ter uma variável quantitativa felicidade e você vai ter 2 ou mais variáveis de grupo, variáveis categóricas, por exemplo, estado civil e filhos. Bem, qual é o ponto aqui? Quando a gente está falando de ANOVA fatorial, você vai ter 2 ou mais variáveis de grupo. Teste T, nenhum é capaz de fazer esse delineamento. Então, nesse caso aqui, essas suas variáveis de grupo, elas podem ter apenas 2 grupos cada uma delas. Então, por exemplo, estado civil. Eu poderia ter, por exemplo, no meu banco de dados, só solteiro ou casado. Depois eu vou ter uma segunda variável de grupo aqui, que seria filhos, sim ou não. Quando a gente faz a ANOVA fatorial, você vai querer saber se existe diferença nos níveis de felicidade para quem é solteiro ou casado, para quem é pai e quem não é pai, né, para quem tem filho e quem não tem, e também a gente vai ter um cruzamento entre as variáveis de grupo, ou seja, um cruzamento entre estado civil e filhos, que no caso a gente vai chamar de interação. Então a análise vai fazer um cruzamento, você vai poder, por exemplo, comparar solteiros que têm filhos com casados que não têm filhos. Então veja que você tem um delineamento aí cruzado que você pode fazer todas as comparações entre si. Bem, como eu acabei de dizer, nas ANOVAs fatoriais você pode sim ter uma variável de grupo aqui com 2 grupos apenas. Nesse caso aqui, ó, solteiro ou casado para estado civil, ter filhos ou não ter filhos para variável de filhos, completamente normal, tá? Tudo certo, não tem nenhum problema aqui. Então isso aqui é o ponto que eu queria já começar a chamar a atenção. Quando você está falando de uma ANOVA simples, de fato, você vai precisar ter 3 ou mais grupos. Agora, quando você está falando de qualquer outro tipo de delineamento das análises de variância, a sua variável de grupo pode ser de 2 categorias apenas, sem problema nenhum. E só para deixar bem claro, quando a gente fala de fatorial aqui nos delineamentos das análises de variância, isso significa que você tem pelo menos 2 ou mais variáveis categóricas, tá? Então isso aqui grifado de azul é a característica principal que vai fazer com que você justifique aqui a nomenclatura da sua análise. Existe também um outro tipo de delineamento que são as análises de covariância, que são também conhecidas como ANCOVAs. Nas ANCOVAs, você quer comparar 2 ou mais grupos frente a uma determinada variável quantitativa, sendo que você controla por uma outra variável. Essa variável de controle é o que a gente vai chamar de covariável, por isso que a gente traz esse nome, ANCOVA, análise de covariância. Então, por exemplo, você quer comparar os níveis de felicidade entre pessoas com diferentes estados civil, controlando por uma outra variável, que nesse caso seria ter ou não ter filhos. Então, veja que nesse caso aqui, a variável filhos, que antes na ANOVA fatorial ela tinha entrado como uma outra variável de grupo, nesse exemplo aqui eu coloquei como uma variável de controle. Então, o que é que isso significa? Digamos que eu quero avaliar aqui os níveis de felicidade entre pessoas solteiras e casadas. Mas só que dentro desse grupo de pessoas solteiras e casadas, algumas vão ter filhos, outras não vão ter filhos, e digamos que a gente tem a hipótese que ter filhos
pode impactar sim nos níveis de felicidade. Só que eu não quero que essa variável influencie, traga explicação aqui para o meu modelo. Então o que é que eu faço? Eu quero comparar os níveis de pessoas solteiras ou casadas em relação à felicidade, controlando se essas pessoas têm filho ou não. Ou seja, a explicação de ter filhos ou não ter filhos na felicidade vai ser colocada, falando de uma forma bem simples, vai ser colocada de lado. Ou seja, o meu modelo, a comparação de pessoas solteiras e casadas na felicidade, não vai levar em consideração se a pessoa tem filho ou não tem filho. Isso é o que a gente faz quando a gente faz análises de covariância, análises de controle, tá? Então, diferente da ANOVA fatorial, a gente não vai fazer comparações entre quem tem filhos e quem não tem filhos, e também a gente não vai fazer o cruzamento, a interação de pessoas com diferentes estados civil versus ter filho ou não ter filho. Não. A questão de ter filhos ou não ter filhos aqui vai apenas entrar como uma variável de controle, tá? Então, ponto importante. Os testes T também a gente não consegue colocar nenhum tipo de controle lá dentro. Então todas as vezes que você quiser comparar grupos e quiser controlar por uma terceira variável, você vai ter que vir para a família das ANOVAs. Bem, se os testes T não fazem e você precisa vir para a família das ANOVAs, isso significa que você pode sim trabalhar, no caso das ANCOVAs, com 2 ou mais grupos. Não é por acaso que aqui, ó, a minha variável de grupo, eu coloquei estado civil, sendo que estado civil só tem 2 categorias, solteiro ou casado. Beleza? Então é isso, tá? ANCOVA você também consegue trabalhar com 2 ou mais grupos. Depois você vai ter a ANCOVA fatorial. Bem, a ANCOVA fatorial nada mais é do que uma soma da ANOVA fatorial com a ANCOVA. Então, nesse caso, a gente utiliza a ANCOVA fatorial quando a gente quer comparar os scores de uma determinada variável quantitativa entre 2 variáveis de grupo, controlando por uma terceira variável, que seria a nossa covariável, variável de controle. Por exemplo, você vai ter a sua variável quantitativa, felicidade, você vai ter 2 ou mais variáveis de grupo, por exemplo, estado civil, solteiro ou casado, ter filhos, sim ou não. Veja que na ANCOVA fatorial, como você tem 2 variáveis de grupo aqui, você vai ter uma terceira variável ali que vai entrar no modelo, que é a variável de interação, que eu mencionei para vocês, que é o cruzamento de estado civil versus filhos. Por exemplo, solteiro com filho, solteiro sem filho, casado com filho, casado sem filho. Você vai conseguir comparar essas 4 categorias, né, que surgem aí dessa interação. E você pode ter ainda uma terceira variável, que seria a sua variável de controle, no caso, por exemplo, idade. Então, nesse caso, eu quero saber se os níveis de felicidade na ANCOVA fatorial, se os níveis de felicidade são diferentes entre solteiros e casados, com filhos e sem filhos, controlando pela idade. Então, eu não quero que a idade entre aqui influenciando o nosso modelo, então eu vou controlar por essa variável, tá? Esse é o delineamento da ANCOVA fatorial. Todos esses delineamentos que eu mostrei para você até agora são utilizados quando a gente está trabalhando com delineamentos transversais, ou seja, quando você só tem uma coleta ao longo do tempo. Então não é um estudo longitudinal. Quando a gente está trabalhando com estudo longitudinal, a gente vai precisar ir para as ANOVAs de medidas repetidas. O modo mais básico das ANOVAs de medidas repetidas são as ANOVAs de medidas repetidas simples, que são utilizadas quando você tem 3 ou mais tempos ou 3 ou mais condições. Então, por exemplo, imagina que você tem, mais uma vez, a sua variável quantitativa, felicidade, e você fez uma determinada intervenção e você quer avaliar os scores de felicidade no pré-teste, pós-teste e follow-up, uma terceira coleta ali. Então, nesse caso, você vai fazer uma ANOVA de medidas repetidas. Você pode ter também não só uma questão de pré, pós e follow-up, mas você pode ter diferentes condições. Então, por exemplo, você tem um grupo de pessoas e você coloca essas pessoas para avaliarem restaurante japonês, restaurante chinês e restaurante coreano. Então, um mesmo grupo de pessoas em 3 condições diferentes, você compara elas. Nesse caso aqui das ANOVAs de medidas repetidas simples, você vai sim precisar então ter pelo menos 3 tempos ou 3 condições. Por quê? Porque senão você faria logo, obviamente, ali o teste T, né, de medidas dependentes, o teste T de medidas repetidas. Agora, quando você vai para delineamentos mais complexos de medidas repetidas,
você pode sim flexibilizar essa regra dos 3 tempos, podendo ter apenas 2. Vamos começar pela ANOVA fatorial de medidas repetidas. A ANOVA fatorial de medidas repetidas é utilizada quando você quer comparar os scores de mais de um grupo ao longo do tempo. Então, o teste T ele não permite você fazer análise longitudinal para mais de um grupo. Então, nesse caso, obrigatoriamente você tem que vir para as análises de variância. Bem, se você tem que vir para as análises de variância e você está com um delineamento um pouquinho mais complexo, você não precisa aqui ter 3 tempos, tá? Você pode ter só 2 tempos. Então, por exemplo, imagina que você está aqui querendo avaliar os níveis de felicidade, você tem um estudo longitudinal, então você vai ter um acompanhamento aí ao longo do tempo. Nesse exemplo aqui eu coloquei pré-teste, pós-teste e follow-up, só que você tem também uma variável de grupo, por exemplo, sexo, que vai ter as categorias de homem e mulher. Basicamente aqui você pode querer responder se a sua intervenção, pré-teste, pós-teste e follow-up, tem o mesmo efeito para 2 grupos aqui diferentes, por exemplo, homem e mulher. Será que homem e mulher se beneficia da intervenção da mesma forma? Esse delineamento aqui de ANOVA fatorial de medidas repetidas é, por exemplo, muito utilizado nos ensaios clínicos randomizados. Quando você tem uma determinada intervenção, você vai ter o grupo controle e o grupo experimental. Então você vai ter aqui a sua variável de grupo experimental e o grupo controle, e você tem o efeito longitudinal ao longo do tempo, tá? Bem, nesse caso aqui, por que a gente chama de fatorial? Porque a gente está colocando uma variável de grupo para interagir ao longo do tempo, beleza? Como a gente está falando de um delineamento fatorial, essa medida longitudinal ela pode ter só 2 tempos também, sem problema nenhum. Nos delineamentos de medidas repetidas, você pode ter também as análises de covariância. Então, ANCOVA de medidas repetidas ou ANCOVA fatorial de medidas repetidas. Basicamente, você faz o mesmo delineamento longitudinal, só que controlando por uma terceira variável. Vamos dar um exemplo aqui na ANCOVA fatorial de medidas repetidas. A gente vai repetir o mesmo delineamento, tá? Uma variável quantitativa, por exemplo, felicidade. Você tem uma avaliação feita em 3 momentos, poderia ser 2. Mas aqui no exemplo você tem pré-teste, pós-teste e follow-up. Você tem uma variável de grupo, sexo, então, por exemplo, homem e mulher. Essa variável de grupo aqui é o que vai fazer com que esse delineamento tenha o nome fatorial, tá? Só que você quer controlar esse efeito ao longo do tempo para homens e mulheres por uma terceira variável que seria aqui a idade. Então, a idade aqui ela entraria como variável de controle. Por isso que isso aqui vai se chamar uma ANCOVA, porque tem uma variável de controle, ANCOVA fatorial, porque tem uma variável de grupo, de medidas repetidas, porque tem uma variável aqui de tempo, né? Pré-teste, pós-teste e follow-up. Então a gente já falou aqui sobre vários delineamentos. Só que todos esses delineamentos até agora foram sobre as ANOVAs. E a gente tem também as MANOVAs. A diferença das ANOVAs para as MANOVAs basicamente é o fato de que nas MANOVAs você vai poder ter mais de uma variável dependente, mais de uma variável quantitativa. Eu não tinha falado no vídeo antes, mas essas nossas variáveis de score, variáveis quantitativas, nos modelos das análises de variância, elas são as variáveis dependentes, enquanto que as variáveis de grupo são as VIs, as variáveis independentes, e também as covariáveis, elas são VIs do modelo. Então, basicamente, a diferença da ANOVA para a MANOVA é que aqui na MANOVA você tem pelo menos, obrigatoriamente, 2 variáveis dependentes, 2 scores. Então, por exemplo, se todos os nossos exemplos até então foi trabalhando com felicidade, aqui você poderia colocar felicidade e satisfação com a vida no modelo, felicidade, satisfação com a vida e depressão, quantas variáveis dependentes você quiser. A MANOVA vai ter todas as variações iguais às ANOVAs. Você vai ter MANOVA simples, MANOVA de uma via, MANOVA fatorial, MANCOVA, MANCOVA fatorial, e você também tem essas mesmas coisas para as medidas repetidas. Você vai ter MANOVA simples de medidas repetidas, MANOVA fatorial de medidas repetidas, MANCOVA de medidas repetidas, MANCOVA fatorial de medidas repetidas e assim sucessivamente, tá? Exatamente as mesmas variações que eu expliquei para você das ANOVAs
são iguais para as MANOVAs, com uma única diferença, que é o fato de que nas MANOVAs você vai ter mais de uma variável dependente, por exemplo, felicidade e satisfação com a vida, tá? Eu deixei aqui nos slides as explicações, né, aqui sobre cada um desses delineamentos das MANOVAs. Eu não vou repetir aqui ao longo do vídeo, porque eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, escreve nos comentários que eu vou tentar te ajudar, mas é isso, tá? Então, espero que agora, né, com todas essas explicações, com todas essas variações, você consiga entender, né, com mais clareza todas as possibilidades que você tem quando você estiver trabalhando com as análises de variância, tá joia? Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fica bem e um grande abraço. E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente está postando vídeos ensinando gratuitamente conteúdos de análise de dados para você. E se você quiser se desenvolver ainda mais, recomendo conhecer a Psicometria Online Academy, que é o meu portal de formação de pesquisadores com ênfase em psicometria e análise quantitativa de dados. O link está aqui na descrição, beleza? Então era isso, fica bem e um grande abraço.